vocês sobre esse apresentador aqui do Morning Show da Jovem Pan, esse Edgar Piccoli. Esse cara, eu andei dando umas pesquisadas aí sobre ele no YouTube, dos vídeos deles na época do governo Dilma. E o engraçado é que eu não vi ele criticar o governo Dilma. Quando os entrevistados deles, quando o entrevistado dele falava sobre política no programa dele, ele ficava rindo, entendeu? Como vocês podem pesquisar aí no programa Morning Show aí 2016, 2014, 2015. Que eu li sobre você, você dizia assim, que quando o socialismo estiver implantado no Brasil, as pessoas não vão nem perceber porque ele é um socialismo de ideias. Isso. Não é meio viajandão isso tudo, Rocha? Não, isso daí é baseado no que está escrito no Fórum de São Paulo, que é uma coisa que já foi descoberta e que tem um estatuto que você pode ler na internet. E no próprio site do PT tem lá o estatuto do PT, e se você ler o estatuto, está logo de cara ali o que eles pretendem, que é um socialismo. E essa ideia é do sapo, né? Se colocar o sapo na água fervendo, ele pula fora. Mas se colocar ele na água fria e for esquentando aos poucos, ele acaba sendo cozinhado sem perceber. A gente não é sapo, né? Fica meio estranho. A gente não é, né? As pessoas, a gente não é sapo, não. A maioria aqui é sapo e liderado pelo sapo barbudo ainda. E pagando sapo, muitos pagando estão. Sapo, Quando se falava de política, ele ficava rindo, entendeu? Não tinha nenhuma crítica sobre o governo petista. Entendeu? Que estava saqueando o país, entendeu? Faliu um monte de empresas, milhões de empresas foram falidas, entendeu? Então não tinha nenhuma crítica dele ao governo ladrão, corrupto, entendeu? Que andava saqueando as contas públicas, entendeu? Você pode pesquisar aí, em 2000, igual eu estava assistindo um vídeo dele em 2014, ele entrevistando a Raquel Sherazade, e ela criticando, falando que votou em Lula 2 vezes. E ele também falou que votou em Lula. A Raquel falou que se arrependeu por ter votado em Lula e ele ficou quietinho, entendeu? Quem é que não votou em algum momento, em algum nome desse quadro político do PT? Até o próprio presidente Lula. Eu dei meu voto ao Lula. Você votou no Lula também? Eu provavelmente. Votei no presidente Lula 2 vezes. E a decepção foi grande, né? Eu acho que, como grande parte da sociedade brasileira, eu também achava que tinha chegado a vez das esquerdas, que o Brasil precisava ter essa experiência com a esquerda no poder, né? A gente tinha a ilusão de que o PT era um partido diferenciado, que era o partido da moralidade, que a partir dali haveria um novo renascimento, né, do Brasil. Mas a gente viu que a gente percebeu pouco tempo depois que o presidente Lula foi eleito pela primeira vez, os primeiros escândalos de corrupção começaram a surgir, com o caso do Valdomiro Diniz, envolvendo o ex-ministro José Dirceu. Já era ali a semente da corrupção sendo gestada no seio do governo petista. E o próprio reconhecimento até do próprio Lula e dos nomes maiores do quadro do PT, de que houve erros ali, né, não bastam, né, na verdade, devido a essa conjuntura que a gente vive. Hoje, agora, 46% dos brasileiros acham que o PT é o pior partido do país, né? Isso quer dizer o quê? Que não se arrependeu de ter votado nesse quadrilheiro, vagabundo, criminoso, entendeu? Esse aí, o líder da organização criminosa denominada PT, ele não se arrependeu de ter votado nesse pilantra. Aí, a partir de outubro de 2018, ele virou um especialista no assunto política, entendeu? Apareceu assim, do nada virou um especialista na política brasileira, entendeu? Porque quem ganhou a eleição? Bolsonaro. Aí agora ele é crítico ao regime militar, ele não vê nada de bom no governo Bolsonaro, entendeu? Virou um crítico, entendeu? De uma hora para outra, ele virou professor de Deus da política, sabe tudo de política e não vê nada no governo de bom. Entendeu? Um pilantra esquerdista, não passa disso, entendeu? Porque esses pilantras que hoje em dia criticam o governo Bolsonaro, no passado, não criticavam o governo, entendeu? Que saqueou o Brasil durante 16 anos, entendeu?
não criticavam esses vagabundos, entendeu? Essa quadrilha que saqueou o país todo. Cadê esse Edgar aí, esse pilantra desse Edgar? Criticando esses vagabundos, criticando essa organização criminosas. Entendeu? Cadê o Edgar? Quando essa organização criminosa saqueava os cofres públicos, saqueava as empresas públicas, entendeu? Quebrou um monte de empresa no país, milhares de empresas quebradas no país, por causa dessa organização criminosa que tomou o poder aí. Nos 4 mandatos, dois de Dilma e 2 desse vagabundo, desse líder criminoso, Lula, esse pilantra, entendeu? Aí agora esses vagabundos vêm com essa lorotinha aí, criticar o governo Bolsonaro. Não tem moral nenhuma para criticar o governo Bolsonaro. Porque na hora que o país estava sendo saqueado, esses pilantras estavam com a boca caladinha, ó, tudo em silêncio, esses vagabundos. Aí agora vem com essa lorota de criticar o governo Bolsonaro. Não tem moral nenhuma. Entendeu? Se não criticaram no passado, não tem moral nenhuma para criticar o governo Bolsonaro, não. Tem que ficar quietinho agora, ó, e assistir de camarote a atuação de Bolsonaro como presidente. Durante o governo Lula, sabe o que ele fazia? Entrevistava banda de música, entendeu? Não estava nem aí pro país. Não comentava sobre política, entrevistava famosos e não estava nem aí pro país. Entendeu? Durante o governo Dilma ele comentava sobre, os outros iam lá no programa dele comentavam sobre política. Ele ficava sorrindo. Na época das manifestações ele não se posicionou, entendeu? Deu uma de isentão, era o isento da rádio, entendeu? Aí agora virou o expert em política. Em política não, virou expert em criticar o governo Bolsonaro, entendeu? Porque se ele criticasse esses corruptos lá atrás, essa quadrilha que saqueou o Brasil durante 16 anos, entendeu? Se ele criticasse esses vagabundos, ele teria moral hoje em dia para criticar Bolsonaro. Mas não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma para criticar Bolsonaro. Entendeu? Porque enquanto o governo estava saqueando o país, ele estava caladinho ou entrevistando os famosos. Aí agora vem dar uma de bonitão aí para cima do Caio. Pilantra, não respeita a opinião dos outros. Na hora que o Caio estava comentando aí, ele foi e interpelou o Caio. Entendeu? Porque o único que traz audiência ali no programa é o Caio Coppola. Entendeu? Porque em 2016, vocês podem olhar aí no YouTube aí. Vocês podem olhar no YouTube, os vídeos desse pilantra aí dirigindo o programa, dava 8 curtidas. Hoje em dia tá lá, ó, milhares de curtidas por causa do Caio. Porque se tirar o Caio aí, esse programa vai a 0 de novo. Porque ele não passa como esquerdista pilantra. Uma narrativa em uníssono, porque isso emburrece o debate público. Não tão criticável quanto qualquer colocação frente às atrocidades que foram feitas por qualquer um, seja de esquerda ou de direita. Não, mas assim, é que não se trata de relativizar nem amenizar, mas você também não pode extrapolar. Eu acho que a gente está diante de uma atrocidade que o Deixa eu presidente falar, disse. Edgar. Eu acho que a gente está falando, a gente está diante de uma flagrante grosseria, não dá pra dizer que ele não de falou um crime de responsabilidade. Mas que a esquerda também fez absurdos. Ué, mas claro que dá para falar, Edgar, dá para você criticar de forma, mas eu fiquei 3 minutos focado no que estava sendo dito. Você relativizou. Imagina relativizar. Você foi falar de Brizola, Maluf, pô. Edgar, você tem que trazer elementos diferentes. O que você pensa a respeito da fala do presidente? Olha, eu abri o comentário, eu falei que a linguagem era displicente, eu falei que não foi provocado, eu falei que o presidente tinha que aprender e esquecer, e você só enxerga a parte que você quer ver, pelo amor de Deus. O resto é fumaça. Não é fumaça. Isso é uma crítica muito difícil quando eu tento falar e você de forma autoritária fica me interpelando dessa forma. Isso é uma mentira que você joga faz tempo. É só você reassistir os vídeos. O programa é um programa de conversa e um debate aberto. Quando você vem fazer um monólogo, um latifúndio de fala, e a gente que se coloca como contraponto, você faz uma acusação. Olha, Edgar, melhor um latifúndio de fala do que um deserto de ideias, viu? Tô cansado de ser chamado de tendencioso, assessor de imprensa do governo. Você já reparou que eu critico muito mais, infinitamente mais o governo? Você nunca fez um elogio. É impossível um governo de 6 meses não ter feito nada que preste, Edgar. É simplesmente impossível. Quando eu trago dados da segurança pública, você atribui ao acaso. É impressionante. Você me respeite, cara. O interessante é que apesar dele ser esquerdista, entendeu?
ele fez uma previsão aí em dezembro de 2014 sobre a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Veja aí o vídeo comigo. Pessoal, mais uma semana se inicia. Essa abre com o balanço das manifestações que passaram do status de termômetro social da satisfação ou da insatisfação com o governo, aquela espécie de disputa de visões, pontos de vista, opiniões semelhantes às das mesas redondas do futebol. Hoje, seja na hora do café com leite, nos transportes públicos ou nos elevadores, é passada a fatura de quem se deu bem, os pró ou os contra impeachment, representantes aí do governo ou da oposição. O nível das colocações com áreas de debate futebolístico é em sua gigantesca maioria, né, raso. É um nível realmente ali, raspando o chão, desprovido de total embasamento. Quando se fala em mídias digitais, então, a coisa piora extremamente. Por outro lado, é até curioso observar como o acaloramento do momento político, em sua complexidade inerente à situação em que o país se encontra, contagia também até acadêmicos e intelectuais que emitem hoje a opinião que contestarão amanhã, quando seus defendidos do momento incorrerem nos mesmos erros, delitos e desmandos, seja por imperícia, incompetência ou má fé mesmo. É a dinâmica da política, não é? Por enquanto, na breve história da democracia brasileira, infelizmente a nossa experiência prova, transformando em fato, que o poder realmente corrompe. E a gente nem acreditava nisso, né? A gente segue a aguardar o Messias a tirar o Brasil da lama. A gente poderia começar, talvez pela reforma política? Quem vai? Jovem Pan Morning Show. Um forte abraço!